Oi, pessoal. Boa tarde. Sou Evandro Gutini, sócio da Rio Bravo, responsável aqui pela gestão dos fundos. Ao longo aqui do nosso webinar, vocês vão ouvir o André, que é gestor aqui da Rio Bravo também, foi quem ajudou a criar o índice do ETF que a gente vai falar, que é LBR11, e o Cauê, CEO da Investo. Prazer enorme ter todos vocês aqui. É, bom, acho que esse webinar é para a gente falar da Rio Bravo, primeiro ETF, obviamente da Investo, já são experientes no assunto, mas mais do que tudo falar da nossa parceria, esse primeiro ETF dessa nossa parceria Rio Bravo Investo, um dos primeiros ETFs também em cogestão aqui do mercado brasileiro, né? Então, essa parceria une a experiência da Rio Bravo, uma gestora de mais de 25 anos, mais de 21 anos a gente já faz ações aqui no Brasil, e como vocês vão ver aí da fala do Cauê, toda a especialidade da Investo em ETF, que já tem no Brasil muita experiência, uma das maiores aqui do país, e que também, como a gente vai ver, ETF exige muito essa especialização por ser um produto que persegue um índice. É muito importante o cuidado, o ajuste fino ali na gestão, então é importantíssimo a experiência que a Investo tem. Como eu falei, aqui na Rio Bravo, a gente faz gestão de fundos de ações há mais de 21 anos, e a gente ama fundos listados. A gente tem hoje aqui na Rio Bravo dezenas de fundos listados, especialmente fundos imobiliários, e agora a gente traz para vocês o nosso primeiro ETF aí de novo, em parceria com a Investo. Rio Bravo é conhecida ter sido fundada pelo Gustavo Franco, né, muito conhecida por essa conexão com a macroeconomia, mas a Rio Bravo, aqui dentro, a gente fala que a maior parte do nosso tempo a gente gasta olhando a microeconomia, olhando os fundamentos de qualquer coisa que a gente investe, seja uma ação, seja uma empresa, seja um imóvel. A maior parte do tempo a gente passa analisando esse ativo, discutindo a valuation, né, os fundamentos de cada um desses investimentos que a gente faz. E nesses 20 anos, mais de 20 anos que a gente trabalha com fundos de ações, a gente evoluiu muito a forma como a gente analisa uma empresa. O André pegou toda essa metodologia que ele também ajudou a criar, de renda variável, e colocou dentro do índice que a gente vai mostrar para vocês, né? Ele é fruto dessa evolução que surgiu de um fundo de valor que a gente tinha, que a gente procurava ações baratas aqui no Brasil, evoluiu muito ao longo do tempo para uma análise de qualidade, mas se preocupando com preço, como a gente vai ver. Então, a gente gosta, sim, de empresas de qualidade, a gente tem todas as evidências de que no mundo já é uma dos fatores que a gente fala, né, das características de melhor risco-retorno no longo prazo, mas aqui no Brasil ainda mais, com toda a volatilidade que a gente sabe que o mercado brasileiro tem, mais que volatilidade, ciclos econômicos muito, muito pronunciados, né? Então, esse índice que a gente vai falar para vocês é o resultado de toda essa tecnologia aí que a gente acumulou ao longo do tempo. E eu falei, né, na Brava a gente é apaixonado, a gente adora fundos listados, e a gente gosta de fundo listado porque ele é muito fácil, qualquer um pode investir nele via a sua plataforma, seu home broker, a sua corretora, digitando lá QLBR11, você pode comprar a partir de uma cota, então ele é muito democrático, né, 100 R$100, cento e poucos reais, você consegue comprar uma cota do fundo de forma, então, fácil, democrática. O ETF também traz uma transparência embutido nele, né? É uma exigência do regulador da CVM para nós, gestores, que todo dia a carteira do fundo esteja lá no site bonitinho, mostrando para vocês quanto vale esses ativos, não precisa fazer grandes contas de quanto é o valor patrimonial, quanto é o valor de mercado, está lá tudo bonitinho para vocês no site, muito fácil de acessar, um site muito bom ali, vocês podem ver do ETF. E o custo muito muito mais barato do que se você for acessar um fundo ativo, certo? Que cobra aqueles famosos 2,20, que é um fundo muito mais econômico.
E o relacionamento com o investidor nos fundos listados, por incrível que pareça, é muito diferente, né? A gente tem aqui fundos abertos, fundos listados, a gente vê que o investidor dos fundos listados, como é o ETF, é um investidor muito mais participativo, se interessa muito mais pelo fundo, vai lá nos fóruns, manda pergunta para os nossos canais de RI. Então, é um relacionamento com o investidor muito mais próximo do que a gente tem nos fundos abertos. A gente gosta bastante disso, um cliente muito mais ativista. Acho que é isso, no geral. Esqueci de falar para vocês no começo, mas tem aqui uma forma de vocês fazerem perguntas para a gente. Tem o chat aqui na plataforma para vocês mandarem, a gente vê, vamos acumular algumas perguntas, depois mais para o final a gente responde, a gente vai ver aqui. E passar a palavra para o André para contar então um pouquinho para a gente do índice que o nosso ETF persegue. Depois o Cauê vai falar também para a gente sobre ETFs. Obrigado novamente. Valeu, Evandro. Vamos lá, vamos começar então entrando um pouquinho mais de detalhe sobre a metodologia construída aqui, né, para o índice, né, que o ETF vai seguir. Bom, como o Evandro já falou, essa metodologia, o foco dela é reduzir um pouco de ruído, né, eliminar um pouco da subjetividade do que é qualidade, com que a gente vai tratar qualidade como métrica, menos como narrativa, né, até porque o índice ele tem essa característica de ser algo sistemático, né, então aqui já te tira muito desse ruído da tomada de decisão, da subjetividade do que é ou não é qualidade. Então o fluxograma que a gente vai ter, né, durante um rebalanceamento, a gente vai ter de início o fundo, o índice, ele tem um rebalanceamento trimestral para acompanhar ali, né, periodicamente o resultado das empresas. Embora a gente não tenha aqui o foco em turnover da carteira, até porque as métricas olham uma janela ali relativamente longa, mas é para a gente estar sempre atualizado ali das informações mais recentes, tá? Então, a gente tudo começa com o universo elegível, que vai ser basicamente todas as empresas listadas na B3. É, Aqui a gente não tem nenhuma exclusão prévia no sentido de algum filtro temático, apenas que a gente remove empresas em RJ, tá? Então, uma empresa que estiver em recurso judicial, ela é removida já automaticamente do universo total. Então, quando a gente pega esse universo inicial, a gente vai passar ele por um filtro, né, um filtro básico, que vai ser basicamente liquidez e tamanho, market cap. Aqui, como a gente tem na tela, um market cap mínimo de 50 milhões de dólares, né, para ela poder entrar no, no universo elegível, um volume diário médio de meio milhão de dólares, algo que vai estar também travado em reais, perto de 2 milhões e meio dia, presença em 100% dos pregões e um free float de no mínimo 10%. Tá? Então, aqui é o filtro inicial, filtro básico para manter ali uma carteira sólida, uma carteira ali de não, nomes muito pequenos, nomes que não têm negociabilidade. Então, aqui também já cuidando toda a questão de risco de liquidez, etc. E aí a gente vai para a etapa ali que é um pouco, que dá mais a cara aqui para o índice, que é o cálculo da nota de qualidade. Vão ser calculado para cada empresa de forma isolada uma nota de qualidade baseado aqui nesses três pilares principais, tá? Lucratividade, né, rentabilidade, eficiência operacional e alavancagem e dívida. Dentro de lucratividade, dentro de cada pilar a gente vai ter mais de uma métrica. Dentro de cada pilar as métricas possuem o mesmo peso no cálculo da nota final e dentro de cada pilar os três pilares também vão possuir o peso igual. Dentro de lucratividade, vai trabalhar com métricas como ROI, ROA, né, e ROIC, né, retorno sobre capital investido, retorno sobre total de ativos, né, e etc. E também o crescimento de cada um desses três indicadores nos últimos 3 anos. Tá? Então, a gente vai não só olhar o ROIC, a foto do ROIC atual, né, aqui sempre considerando dados dos últimos 12 meses, mas também como esse indicador se comportou nos últimos 3 meses. Teve um crescimento, se ele expandiu ou se ele contraiu. O segundo pilar de eficiência operacional, a gente vai basicamente analisar as margens, né? Margem bruta, EBITDA e margem líquida, e alavancagem e dívida, né? A gente vai alguns ratios sobre dívida líquida sobre EBITDA, dívida total sobre patrimônio líquido e ativo circulante sobre passivo circulante. Como eu falei, todas as métricas têm peso igual,
Aqui, cada empresa vai ter a sua nota de qualidade, e nessa etapa, a gente vai executar um filtro de 50%. Ou seja, a gente vai cortar todas as empresas na mediana e a gente vai só passar para a próxima etapa aquelas, sim, com nota de qualidade acima da mediana da amostra. Não tem nenhuma distinção por setor, apenas a parte do setor financeiro, né? Como a gente não tem muitas métricas que a gente não consegue calcular para o setor financeiro, que a gente tem algumas mudanças ali, né, na forma como a gente dá peso para cada métrica, tá? Então, passando esse nó de qualidade, empresas que passaram o corte vão entrar para a parte de valuation, e aqui que a gente realmente trata essa estratégia, como o Evandro falou, é uma mistura ali entre qualidade e valor, né? A gente costuma chamar de qualidade ao preço razoável, quality at reasonable price, uma estratégia que é bem conhecida até, assim, por gestoras mundo afora, que a gente vai buscar aquelas empresas de boa qualidade, mas também não vai deixar de se atentar ao preço no qual esse ativo está sendo negociado. Bom, então, da amostra que passou a nota de qualidade, passou aquele filtro principal, a gente ainda vai ter aqui um filtro de valuation. A gente vai usar a métrica de preço sobre lucro e, novamente, a gente vai filtrar dessa amostra a mediana, né? Então, os 50% melhores. No caso aqui, como é valuation, as 50% mais baratas, vamos dizer assim, tá? Então, com menor múltiplo. Passando valuation, a gente já tem a carteira formada. Hoje em dia, isso aqui vai estar perto de 33 empresas. Obviamente, né, entrando no ciclo de mais IPO, de mais empresas sendo listada, esse número também acompanha, dado que os cortes são todos feitos em métricas de percentuais, né? Bom, passou qualidade, passou valor, a gente tem a carteira formada. Na verdade, a gente tem os nomes que vão compor a carteira, que a gente entra na última etapa de ponderação. Aqui a gente vai analisar também outras duas métricas, que é basicamente valor de mercado, market cap de cada empresa, e o inverso da volatilidade calculado com os dados dos últimos 6 meses. O inverso da volatilidade a gente diz porque a gente quer filtrar, né, a gente quer alocar mais empresas que registraram uma volatilidade menor nessa janela de 6 meses. Então, é uma ponderação, a gente constrói uma nota final dando peso igual, tanto para market cap quanto para esse inverso de volatilidade, e aí a gente vai ter, né, mais peso naquelas empresas de menor vol e maior market cap. Aqui, ajudando a reduzir o risco geral, né, da carteira, que o risco, né, tratado por volatilidade, e também alocando nas empresas de maior market cap, a gente ajuda a diminuir o turnover, né, e fazer um ajuste por liquidez de não estar alocado em empresas menores, né, porque a gente não tem nenhum filtro para small caps. Então, essa ponderação ajuda a gente nessas duas questões. Turnover, né, da carteira e o ajuste ao risco, ponderando ali para as empresas de menor vol. Dada essa carteira final, a gente vai ter um limite de concentração por empresa de 8,75% e por setor de 25%. O limite por empresa atualmente, digamos que ele raramente é atingido, mas a gente tem aqui mesmo assim de uma forma de tratar, né, o risco de concentração. A ideia é que não é ter uma carteira concentrada, e sim uma carteira diversificada. E o limite por setor se dá pelo mesmo fator, tá? Então a gente pode ter um momento ou outro, um momento de mais cíclico para um setor, né, que acaba ficando um pouco mais atrativo e esse peso pode passar um pouco 25, a gente trava ele em 25 e distribui igualmente entre os outros ativos da carteira, né, até equalizar e não ter nenhuma empresa com participação acima de 8,75 e nenhum setor com exposição maior do que 25%. Aqui a gente vai usar os 11 setores clássicos ali, né, para essa construção aqui de exposição setorial. Como eu já falei anteriormente, o rebalanceamento é trimestral. Então, né, no final de cada período de resultado, que a gente vai estar executando aqui o índice e, né, renovando ali a carteira. Né, a gente tem um trabalho aqui bem, em parceria ali com a Market Vector, que é o provedor do índice, de acompanhar e estar, né, garantindo ali a aderência ali com a ideia que foi construída. Tá? Então, o resultado ele vai ser uma carteira, né, extremamente diversificada,
de empresas brasileiras de alta qualidade, entregue ali, né, a um clique de distância, e ali com todos os principais requisitos, né, liquidez, qualidade, valuation, risco, né, quando a gente está na ponderação, todos, né, esses principais pontos sendo atingidos, tá? Então, uma carteira ali bem, bem, bem equilibrada. Bom, acho que eu passo agora aqui para o Cauê entrar em um pouco mais de detalhe aqui de como tudo isso aqui ficou, né? Muito obrigado, André, e obrigado, Evandro, também pela introdução. É uma parceria super relevante aqui para a Investo. É a primeira parceria de cogestão que nós fazemos no ativo de ações brasileiras. Primeira parceria de cogestão de ações brasileiras que existe para um ETF. E é uma parceria que já começou com muito sucesso, trazendo dois grandes nomes, como você falou um pouco da Rio Bravo. A Investo é especialista em ETF. Nós respiramos ETF, é o nosso DNA. Quando eu fundei a empresa, foi para fazer o negócio de ETF avançar a passos mais rápidos no Brasil. E eu fico feliz de ver que hoje nós temos um mercado de ETFs crescendo a pleno vapor, mais estratégias surgindo, e essa é uma estratégia que a Investo conseguiu sentar com a Rio Bravo, entender a cabeça de gestão do André, do Evandro, do time e colocar esse índice, essa metodologia, na verdade, em um índice de referência junto a um provedor de índice parceiro, que é a Market Vector. E aí, agora eu vou mostrar o resultado disso na prática, que é o ativo, é o QLBR, que você consegue comprar com um clique, você consegue se expor a essa metodologia de forma sistemática, simplesmente comprando a cota do ETF e sabendo o que vem quando você compra essa cota. O mais importante do ETF aqui é a transparência que ele traz, é a credibilidade, é a responsabilidade que você tem quando você faz esse investimento, que você sabe a todo momento o que tem lá dentro, como esse índice se comportou no passado e como você pode adicionar isso na sua carteira, como vai se comportar com o restante do seu portfólio. Então, falando aqui do QLBR, vamos ponto a ponto. É um ETF que busca acompanhar o desempenho desse índice que foi baseado na metodologia que foi explicada aqui pelo André, que é uma metodologia que busca empresas de alta qualidade, exposição a essas empresas que são sólidas, lucrativas, são eficientes e têm esse histórico de resultados consistentes e preços atrativos. A seleção dessas empresas é uma metodologia exclusiva, unindo qualidade, valuation, tem a questão da volatilidade na ponderação e essa diversificação que o ETF traz também traz estabilidade. Você sabe que essa carteira sempre vai estar balanceada, você não faz uma alocação e tem que revisitar o seu portfólio daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui um ano. O ETF ele implementa isso diretamente. Então, o resultado do QLBR é um fundo indexado que tem esse rebalanceamento trimestral, que consegue consistentemente entregar retorno que no final do dia, tudo que o investidor quer é olhar o patrimônio e ver ele crescendo ao longo do tempo, independente da estratégia que você escolher. E essa estratégia do QLBR consegue entregar com consistência uma metodologia, quando a gente olha os últimos 15 anos, uma metodologia que se prova na prática. Obviamente, o ETF não existe há 15 anos. Esse backtest, considerando o índice de referência, esse backtest que vocês veem na tela aqui, dessa performance muito superior ao Ibovespa, é um índice de referência, mas com esse índice nós conseguimos voltar no tempo e ver o comportamento desse ativo ao longo do tempo, mesmo ele ainda não existindo há 15 anos. Então, a beleza do ETF é que quando você lança um produto financeiro, você já consegue ver o comportamento dele ao longo do passado, como essa metodologia teria se comportado, que é diferente de um fundo de gestão ativa, você precisa de um gestor ali tomando decisões todos os dias, e você não sabe qual vai ser a decisão que ele vai tomar no futuro. Então você não consegue olhar o que ele fez no passado e prever o futuro. Com o ETF você realmente consegue voltar no tempo e entender como essa metodologia se comportou. Então, aqui tem alguns prazos, né? De um mês, de 3 meses, de 6 meses, de um ano. E no ano, qual seria a performance desse ETF, a performance desse índice, no caso, qual foi.
e você vê que ele está ali sempre superando o Ibovespa em períodos mais longos. Quando a gente volta muito para trás, desde 2010, essa performance é ainda mais expressiva acima do Ibovespa. Então, na prática, a Investo faz a gestão do ETF, essa metodologia explicada pelo André, e o que que o investidor leva quando ele compra uma cota do ETF? Ele tem a exposição a essa metodologia de forma sistemática, de forma diversificada, com todas as empresas. Hoje são 33 empresas dentro do índice que estão na carteira do ETF, com controle muito apurado de uma gestora que só faz ETF. Então, uma eficiência operacional que garante a exposição máxima a esses ativos, um controle de caixa muito rigoroso aqui do nosso lado, que tem uma exposição que realmente entrega esse índice de referência como performance. Você tem a liquidez de bolsa. Você pode comprar uma posição, vender no mesmo dia, vender no dia seguinte. Você pode montar uma posição estratégica e carregar por anos. Você pode montar uma posição tática. Ou você pode mesclar com outros ativos também de forma muito mais facilitada. Na mesma plataforma que você já opera os outros ativos de bolsa, com toda a liquidez que um ETF te traz ali, de liquidez D2 na bolsa, um ETF de renda variável. Você tem transparência. Você entra no site do ETF, no site da Investo, por exemplo, você tem lá uma página do QLBR, você sabe diariamente qual é a carteira desse fundo, você sabe qual é a performance dele, você pode filtrar por dia, você sabe o preço da cota, você sabe o preço da cota em tempo real. Você quer comprar o QLBR? Você entra no site da Investo enquanto a bolsa está aberta, a cada 5 segundos ele te atualiza com o valor justo que você deveria entrar nesse ativo. Você tem um formador de mercado. Então, no caso, o BTG é o formador de mercado e a cada 5 segundos você acompanha no site da Investo o preço justo e o BTG tem o spread máximo contratado para você comprar e vender o ativo. Então, você quer entrar com uma ordem de uma cota de R$ 100, você quer entrar com R$ 100.000 ou 100 milhões de reais, tem um spread contratado para você saber que você pode entrar, montar uma posição, desmontar uma posição, né, comprar ou vender esse ativo de acordo com a sua necessidade e você não vai mover o preço dele, porque tem um banco garantindo o preço justo para você entrar e sair de qualquer posição. Então, quem já compra ETF já sabe que é um caminho sem volta, que nada supera um ETF no longo prazo e já sabe o bom funcionamento dele. Quem ainda está se familiarizando, pode comprar o QLBR para se familiarizar e ver como ele funciona na prática, como a negociação realmente é positiva para o investidor, que é montar uma posição, desmontar uma posição, e você pode pegar esse índice de referência e fazer todas as análises que cabem de como ele se encaixa no seu portfólio. Uma das grandes vantagens é você poder ter esse histórico para conseguir usar na sua modelagem de como isso se encaixa num portfólio bem construído junto com outros ativos. Então, a Investo faz a gestão no dia a dia desse ETF para entregar essa exposição que foi explicada sobre a metodologia do índice. E aí, o resultado de carteira, essa metodologia resumida aqui na direita, com critério de liquidez, qualidade financeira, valuation, critérios de ponderação, limites de concentração. Hoje temos 33 empresas na carteira. Quais são as maiores posições? Sabesp, BB Seguridade, Itaúsa, XP, Prio, BRF, CPFL, Energia, Cirela, Bradespar. E são 33 empresas hoje. Vocês veem que o ETF realmente é bastante diversificado. Quando o André comentou que esse limite de 8,75 por ação raramente é batido, você vê que hoje as maiores posições não chegam nesse limite, e é um ETF bastante diversificado em termos de setores, em termos de empresa também. Então, quem quiser acompanhar no site, você tem toda a carteira do ETF, todos os dias nós divulgamos essa carteira, todos os dias você pode baixar ela ali e você pode acompanhar o preço justo do ETF em tempo real enquanto a bolsa está aberta. Então, essa aqui é uma foto de como está a posição do ETF.
E como fica essa performance que eu mostrei de forma resumida, comparado com o Ibovespa, em cada ano dos últimos anos e desde o início? Eu mostrei um gráfico que, se você tivesse investido no Ibovespa, você teria tido algum retorno nos últimos 15 anos. Se você tivesse investido no QLBR, ele não existia em 2010, mas o índice dele, que consegue voltar até 2010 para acompanhar o retorno dessa metodologia, você teria muito mais retorno, né, na casa aí de 5 vezes o retorno do Ibovespa. Agora, como isso ocorreu ano após ano? Pega os últimos 5 anos, os últimos 4 anos e mais o year to date aqui de 2025. Em momentos em que o Ibovespa caiu, por exemplo, 2021, ele segurou melhor a queda, caiu bem menos do que Ibovespa. Anos que o Ibovespa subiu um pouquinho, como 2022, ele ficou um pouco atrás do Ibovespa, mas em momentos em que o Ibovespa subiu bastante, ele subiu ainda mais, como foi 2023, que o Ibovespa subiu 22%, que a LBR subiu 33%. Aí em 2024 houve uma correção da Bolsa Brasileira, foi um ano muito ruim de Bolsa Brasileira. O Ibovespa caiu 10%, que a LBR caiu 7%. E esse ano que Bolsa Brasileira está subindo muito também, subindo aí 21% na data calculada, que é a LBR entregando 34% de valorização. Então, o que a gente traz aqui não é uma metodologia à prova de balas. Isso não existe no mercado quando você está falando de renda variável e ações. Toda metodologia que vai investir em ações tem os seus riscos e, de certa forma, dependemos do mercado brasileiro, da Bolsa Brasileira, avançar para esse ativo avançar ao longo do tempo. Agora, quando a bolsa cai, ele segura mais essas quedas. Quando a bolsa sobe, ele demonstrou mais força e subiu ainda mais, numa ordem de grandeza muito superior. E isso acumulado ao longo do tempo, quedas menos acentuadas e valorizações mais expressivas quando a bolsa anda, trouxe um resultado muito mais expressivo do que se você tivesse simplesmente comprado a bolsa brasileira em um índice como o Ibovespa. Então, na prática, essa metodologia consegue te entregar mais retorno ao longo do tempo. Para quem está interessado em olhar cada filtro, a gente tem aqui detalhes de como funciona. O André explicou muito bem. O investidor na ponta final que alocou num índice como o QLBR viu seu patrimônio crescer numa ordem de grandeza muito superior à do Ibovespa. Nada supera os ETFs no longo prazo e é importante você investir num índice inteligente que está olhando para o futuro, que tem uma tese diversificada para impulsionar o crescimento do seu patrimônio. E é isso que o QLBR procura entregar. E aí tem um dado que nós gostamos de mostrar, que é como você se compara investindo no QLBR versus num fundo de gestão ativa. Que hoje você pode investir num índice como Ibovespa, mas você também pode fazer uma alocação em um fundo de gestão ativa de grandes gestoras no Brasil. E nós posicionamos o QLBR como um complemento que pode realmente te ajudar a ter mais retorno, não só contra o Ibovespa, mas ter mais retorno de forma consistente. Você dormir tranquilo à noite, que você está comprando um índice que é transparente, que é diversificado, que tem uma metodologia sistemática por trás e que vai te entregar um retorno consistente, comparável a grandes gestoras brasileiras. Então, nós trazemos um dado aqui de retorno acumulado, olhando um longo período de tempo, voltando novamente aqui, né, 14 anos, que nós conseguimos voltar com diversas gestoras, grandes gestoras brasileiras, alguns índices de referência, né? Você vê aqui, retorno acumulado do QLBR, como ele se colocaria versus grandes nomes, e muitas dessas gestoras nem têm fundos abertos para captação, são fundos que até estão fechados para captação, você não consegue nem acessar, mas você vai ver aqui que são grandes nomes e como o QLBR se compara com esses grandes nomes. Contra a CDI também, contra a Ibovespa, contra índices como o IDIV, que são índices que são referências aí no Brasil, mas contra essas grandes gestoras, o QLBR teria te entregado um retorno muito em linha e até muitas vezes superior a grandes nomes que muitas vezes nem têm o fundo aberto ainda para captação. Então, é possível você capturar prêmio de longo prazo na Bolsa
com eficiência e simplicidade de um ETF. Essa página aqui não é para falar que o QLBR é melhor ou pior do que um fundo ou outro, mas sim para mostrar que é uma estratégia que realmente te permite capturar um prêmio de longo prazo da Bolsa Brasileira. E diferente dos fundos tradicionais, o ETF ele não sofre com potenciais mudanças de filosofia. Nós temos uma metodologia que foi muito bem pensada e foi determinada no índice de referência. Então, o ETF ele não depende de quem é o gestor daquele dia desse fundo. O ETF ele nasce, eu sou o CEO, o sócio fundador da Investo, nós temos um time de gestão, Rio Bravo tem Evandro, tem André, tem o time de gestão, mas esse ETF vai muito além de quem está sentado hoje nessa cadeira. Esse ETF ele se baseia numa metodologia sólida e sistemática. Então, olhando daqui 5 anos, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, esse ETF vai seguir essa metodologia, ele vai ter uma consistência, independente de quem está sentado na cadeira de gestão. E esse é um dos grandes benefícios do ETF, que muitas vezes fica perdido no meio daquela simplicidade de baixo custo, transparência, liquidez, que realmente é o que chama atenção quando você compra um ETF, mas muitas vezes a gente esquece de falar de qual é a sistemática que está por trás e a garantia que eu tenho de que eu vou alocar nessa sistemática no longo prazo. E os investidores de longo prazo valorizam muito isso, sabendo de que daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, esse ETF não vai sofrer mudanças de filosofia. Além de que o ETF não tem barreiras de entrada. Muitos fundos são fechados para captação. O ETF, ele todo dia pode ter uma criação de cota, que é criar novas cotas, que é mais aportes no fundo. Todo dia pode ter resgate. Então, ele não sofre com esses problemas de liquidez, não tem prazos longos de resgate, prazos longos de cotização. Se o investidor quiser comprar mais, ele consegue hoje, amanhã, depois de amanhã. Se o investidor quiser resgatar, é o preço de tela. Você não precisa esperar a cotização daquele fundo em D5, D10, D30, D60, D180. E uma decisão individual de um gestor de tomar ou não risco. Então, o QLBR se compara aqui com grandes gestoras da Bolsa Brasileira. É possível capturar prêmio de longo prazo com eficiência e simplicidade. E esse desempenho consistente reforça o potencial de ETF como uma alternativa transparente, é líquida, é acessível para você investir na Bolsa Brasileira de forma sistemática e obter bons retornos. E vai em linha, esse gráfico aqui vai em linha com as estatísticas de que o ETF supera 90% dos gestores no longo prazo, ou muitas vezes um pouco mais do que 90% dos gestores. Investindo no ETF, você provavelmente não vai ser o melhor gestor, mas como encontrar o melhor gestor? Você quer buscar qual vai ser o melhor gestor na próxima década? Ou você quer estar entre os 10% melhores gestores para alocar o seu patrimônio? E esse resultado aqui prático, que o QLBR está entre os melhores gestores, é um reflexo da estatística de 50 anos, que um ETF realmente te entrega, te coloca entre os 10% melhores gestores no longo prazo, com um grau de confiabilidade, com segurança, com mais transparência, com baixos custos. Então é exatamente isso que o QLBR entrega, exatamente isso aquilo que a gente se propõe a fazer. E nessa comparação, quando a gente fala de entregar um retorno superior, vale olhar também o risco. Aqui na tabela da esquerda, você vê o drawdown máximo nesse mesmo período de tempo em que a gente olhou o retorno. O que que é isso? Tem momentos em que a bolsa vai cair. E como se comporta esse ETF, esse ativo? A gente fala de renda variável, a gente fala de retorno. Vamos olhar o risco também. Como se comporta esse ETF em momentos de estresse da bolsa? Versus esses mesmos índices, versus esses mesmos fundos. Então, aqui o QLBR, o drawdown máximo, foi, além do retorno ter sido na parte superior ali das gestoras, ele foi um dos que menos caiu em períodos de estresse na bolsa. O pior drawdown em momentos de estresse máximo aqui, que é momento de pandemia, no caso, foi 38% versus fundos que caíram 70% aqui, mas na média eles caíram mais do que o QLBR caiu nesse período de estresse. Em quantos dias, e aí a tabela de direita, em quantos dias ele
recuperou desse drawdown máximo. O QLBR demorou 309 dias para recuperar, e você vê fundos aqui que demoraram 2, 3 e até 4 anos para recuperar, comparando com o que a gente tem aqui. Então, ao longo do tempo, ele entregou uma performance superior, e nos momentos de estresse, momentos de risco, ele conseguiu proteger melhor, ele caiu menos e recuperou mais rápido. Então a gente tem aqui um fundo que entrega, e aí voltando na comparação de retorno, entrega uma performance, em momentos de estresse ele recupera mais rápido. Com isso, concluí aqui a explicação de como a gente implementa na prática o ETF, a metodologia do QLBR, para um ativo que roda na bolsa com liquidez, com transparência, com baixo custo, e entrega exatamente aquilo que a gente se propõe a entregar para o investidor brasileiro. Gostaria de abrir agora, primeiro para um complemento do Evandro, do André, mas também para perguntas que estão Boa, surgindo aqui no nosso chat, e a gente pode abrir para um Q&A aberto depois, se alguém tiver mais algum ponto. boa, obrigado, Cauê. Acho que eu não tenho nenhum complemento, não sei se o André tem algum, por mim a gente pode aproveitar esse tempo aí para a gente fazer as perguntas que apareceram aqui. Vamos lá. E a gente tem algumas aqui interessantes. Acho que esse para a gente, André, a metodologia, Tiago pergunta aqui, a metodologia é a mesma que a Rio Bravo utilizava em algum produto antigo da casa? Houve overfitting na construção do índice? Antes de passar a palavra para o André, acho que teve, né, nesses 20 anos, a gente teve bastante fundos históricos com renda variável, e acho que teve dois fundos principais, eu vou falar de um, o André vai falar de outro, em que a gente utilizava elementos que nos ajudaram a criar a ideia desse índice. Nunca houve um fundo 100% aplicando nesse índice como é agora no ETF, tá? Isso nunca houve. Mas primeiro a gente teve um fundo ativo de ações, um fundo que teve um desempenho excelente, um PL muito grande, que a gente fazia gestão ativa, discricionária, que foi a raiz de tudo isso. A gente começou com um fundo de valor, portanto, procurando empresas baratas, mas com um caso de investimento muito claro, bom, inclusive com ativismo, para que esse desconto, digamos assim, do preço para o valor, né, fosse diminuindo, e que ao longo do tempo essa estratégia foi migrando para uma preocupação muito maior com qualidade do que simplesmente por preço, mas, né, nunca esquecendo que sempre devemos comprar empresas baratas, que eu acho que foi uma das raízes desse produto. O segundo, que eu vou deixar o André falar mais, foi um produto aí sim sistemático que a gente teve, né, André? De novo, que a gente não tinha só essa estratégia, mas que a gente fazia algumas coisas parecidas. Perfeito. No fundo sistemático, dentre estratégias que rodavam ali dentro, uma delas era a estratégia de qualidade, não exatamente essa atual, é, mas eu acho até, disso eu pego até um gancho para outra pergunta, porque embora a gente já tenha estratégia sistemática, né, o Rio Bravo já rodou, a gente teve sempre, até hoje tem uma área bem dedicada a research, pesquisa, sempre bem atento a papers lá fora, que são, né, sempre bem atento ali à fronteira, vamos dizer assim, dessa área de finanças quantitativas, sistemáticas, né? Porém, a gente aqui sempre teve uma abordagem um pouco diferente, que é uma abordagem mais fundamentalmente embasada. Então, ali a teoria por detrás da estratégia que a gente vai sistematizar, automatizar, ela tem que ser muito forte, tá? Então, a teoria tem que ser muito forte. Então, por isso, a gente sempre gostou muito de valor, qualidade, que são estratégias que a gente consegue entender o porquê daquilo funcionar sistematicamente ao longo do tempo. E quando a gente vai para mercados na Europa e Estados Unidos, a gente vê que são janelas longas, né, que a gente tem demonstrando a eficiência e eficácia dessas estratégias. E por isso até já pego aqui, já falo um pouco sobre a pergunta de overfit, se eu não me engano. Aqui a gente não tem overfit, até na verdade, quando a gente trabalha no mercado financeiro, assim, a gente sempre tem o risco daquele look ahead bias, né, de saber o que aconteceu no futuro e poder, né, querer fazer ajustes ali no índice para o story ficar bonito, né? Mas aqui não é o caso. A gente, como eu falei, a gente prioriza o fundamento teórico.
Tá? A estrutura tem que fazer sentido. E para a gente, empresa de qualidade, a um preço acessível, usando valuation, teoricamente, né, eu acho que não só para a gente, faz muito sentido. Né? É, então, o nosso foco aqui é realmente mais nesse baseamento teórico para fugir até, né? Até uma forma de você escapar de overfitting e etc. Como eu até falei na construção do índice, a gente usa métricas, pesos iguais para métricas. Né? Por exemplo, se eu aqui usasse alguma métrica, uma ferramenta de machine learning para ditar os pesos de cada métrica, aí sim eu poderia estar correndo risco de overfit, tá ocorrendo algum outro bias ali na construção. Então, a minha resposta direta seria não, a gente não tem overfit aqui. A gente tem todo o cuidado na construção, como eu falei. A gente não procura o backtest, né, aquilo que eu mostrou que melhor performou. Não, a gente procura o fundamento teórico que mais faz sentido para o que a gente quer expor o cotista do ETF, né? Obrigado, André. Para o Cauê, como é que funciona exatamente? Você mencionou o formador de mercado. Como é que funciona exatamente esse prestador de serviço? E por que ele é importante? Às vezes as pessoas ficam preocupadas que o fundo tem um certo tamanho, que não é bilionário, e pode haver alguma dificuldade de comprar ou vender o fundo quando ele precisar. Como é que funciona isso na prática, Cauê? Perfeito, Evandro. Isso é uma dúvida que chega aqui recorrentemente. E o formador de mercado, ele é esse agente que garante a liquidez do fundo, independente do tamanho da ordem que você vai colocar. Às vezes você olha ali na tela da B3 e a cota está negociando R$ 100.000 no dia, R$ 500.000 no dia, você quer alocar 1 milhão, 5 milhões. Tem muitos grandes alocadores aqui que nos perguntam, olha, eu quero fazer uma ordem de 5 milhões, o fundo está negociando 500 mil por dia. Nós temos um formador de mercado contratado que garante o preço independente do tamanho que você queira alocar. Quando o André falou de critérios de liquidez, esses critérios são usados para garantir que quando a gente entrega o ETF na execução mesmo, ele não sofra com liquidez. Então, só tem ativos que são líquidos aqui dentro desse ETF. Então, quando você lança uma ordem de compra ou venda no mercado para comprar ou vender a cota do ETF, o formador de mercado ele consegue ter liquidez nos papéis que estão embaixo desse ETF, que estão dentro da carteira. E isso garante que você pode entrar e sair confortavelmente com os spreads máximos contratados, que são bem justos, né? A gente está falando aqui de spread de você pagar 5 basis points para comprar, 5 basis points para vender, né? Nessa faixa de spread que a gente está falando, se você vai entrar numa posição que é um risco de mercado ali precificado por qualquer formador de mercado, tem 33 papéis, os preços estão se movendo ao longo do dia, é realmente um preço bem justo para você conseguir entrar e sair de posições. Então, o formador de mercado, que é o banco BTG no caso, ele tem liquidez, ele tem carteira, ele consegue dar essa vazão, não importa o tamanho da ordem, seja o investidor comprando uma cota, seja o investidor comprando 100 milhões de reais em cotas do ETF. Então, o formador de mercado é essencial para o funcionamento do ETF. E aqui na Investo a gente tem um time de capital markets que garante uma supervisão dessas negociações. Então, a gente tem um time que fica dedicado a acompanhar a negociação na bolsa e até ajudar alguns clientes grandes que querem um apoio na hora de executar a ordem. Então, a gente liga aqui para a gente, entra em contato e a gente consegue atender. Para o cliente de varejo, acaba sendo mais corriqueiro, olha na tela do home broker, você vê o formador de mercado ali atuando dos dois lados, mas a gente tem um time que acompanha aqui as ordens e acompanha como está a negociação para garantir que os preços vão ser seguidos, que os preços de referência estão sendo praticados de verdade na pedra ali, né? Que a gente chama que é o book da B3 de negociação. Então, o formador de mercado é um elemento super importante no ETF e, como todos os ETFs da Investo, o QLBR também tem um formador de mercado contratado. Boa. Então, muitas vezes aquela liquidez que a gente vê no mercado, né, como se for 500 mil, 1 milhão, na verdade, poderia ser muito maior se houvesse demanda para isso, né? E
Também acho que tem uma pergunta aqui, né, o que diferencia esse ETF de outras estratégias disponíveis? E aí, enfim, eu vou dar aqui minha opinião, o pessoal me ajuda, né? Acho que todo ETF tem aí a necessidade de seguir um índice, né? Então, uma das partes importantes é a construção do índice. Aqui, como o André mostrou bem, a gente tem todo um trabalho que a gente fez junto da Market Vector, para ter um índice bem robusto e que entregue aquilo que a gente quer, que é investimento em empresas de qualidade. É meio fácil vender empresas de qualidade, né? Todo mundo quer comprar as melhores empresas, é difícil achar como medir, como achar essas empresas. A gente fez aí, através da metodologia que o André mostrou, a nossa, a nossa receita aí de bolo. Então, acho que, para mim, esse é o principal diferencial. É um fundo que é passivo, mas é muito inteligente, comparável, como o Cauê mostrou, até mais do que comparável, né? Competitivo, muito competitivo com os melhores gestores de ações no Brasil. Aqueles gestores que estão ali no ranking que Cauê mostrou são os que sobreviveram, já começa por aí, né? Tem muitos que morreram no meio do caminho, que tiveram uma performance muito menor. Então, só de sobreviver já indica muito da qualidade deles. E aqui a gente tem um fundo, um índice que entrega um retorno bem interessante no longo prazo. Acho que é isso. Tem uma O última Evandro, pergunta. vou Vai lá, complementar Cauê, vai lá, vai o que lá. diferencia dessas estratégias, tudo isso que você falou, e além disso, essa análise multifatorial que foi imputada na construção do índice, ela realmente é bastante criteriosa. Foram meses de construção, né? Eu acompanhei aqui Rio Bravo Investo junto com o Market Vector para garantir não só que depois que o ETF estivesse rodando, tem essa liquidez, tem o capacity de um fundo ficar grande e não incorrer em nenhum problema de liquidez, tem caps de concentração de setores, caps de concentração de empresas, mas os critérios de qualidade aplicados de forma sistemática ao longo do tempo é algo que você não consegue numa casa de gestão ativa, porque muda o gestor, muda o time, muda a forma de análise, e isso o ETF consegue entregar como um diferencial. Nesse caso, o ETF foi construído não com um índice de medição de mercado como o Ibovespa, foi realmente um índice bastante customizado. Qualidade para uma pessoa é um fator, para outra pessoa é outro fator. Então, esse ETF se diferencia realmente nos fatores que foram empregados ali. É um índice bastante sofisticado. Ele entrega simplicidade na ponta final, ele entrega performance, ele entrega um resultado ao longo do tempo que se diferencia. Agora, ele é bastante sofisticado na construção. Então, quem mergulhar a fundo vai ver esses fatores realmente não é comum você ver em outros produtos no mercado brasileiro hoje. Então, isso é realmente um diferencial que é, se a gente olha no zoom aqui, dá um zoom na estratégia, ele realmente traz esse diferencial. Boa. Tem também uma pergunta sobre futuro, né? Outros produtos que a gente pensamos em lançar na nossa parceria, Cauê. Acho que vamos primeiro, o filho nasceu, vamos cuidar Uhum. dele agora no comecinho. Acho que tá indo muito bem, a gente está muito feliz com esse desempenho. Temos planos aqui para o futuro. A gente gosta muito aqui na Rio Bravo de fatores, pode ser alguma coisa nessa linha. Mas acho que é um assunto que começou no que vem, depois que a gente tiver mostrado o fundo aqui para diversas pessoas que ainda não conhecem, e fazer essa propaganda do fundo atual para que ele cresça e tenha aí um futuro muito bom. Certo, Cauê? Perfeito. O ETF já começou com uma performance que realmente entrega o que foi prometido e está se diferenciando, está se destacando com muito interesse de clientes e novos investidores. Então a gente com certeza vai precisar do feedback de quem está nos assistindo, quem está alocando o produto, para trazer próximas estratégias. São muitas ideias, tem muitos caminhos que a gente pode tomar para um segundo produto aqui nessa parceria. Então a gente precisa do feedback de quem é cliente, quem é cotista, do que mais vocês gostariam de ver, e a gente tem aqui muitas ideias para conseguir implementar com toda a eficiência possível. Boa. Então é isso, acho que a gente chegou aqui
no final do nosso webinar. Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente até o final. A gente está sempre à disposição através dos canais aí de RI, seja da Rio Bravo, da Investo, todo o time para responder as dúvidas de vocês. Tem um site, acho que o pessoal da Investo colocou aí para vocês, e lá tem tudo, muito, muito bom o site, acho que vocês vão ver transparência, é o nome do jogo aqui. E até uma próxima. Obrigado, André e Cauê. Espero que estejamos juntos aí no futuro em outros desses. Obrigado, Evandro, André, e obrigado a todos que estão nos assistindo. Valeu, pessoal. Muito Valeu. obrigado, boa noite.